Olá, meus amigos e irmãos, espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui então para dar sequência a esta série de mensagens intitulada O Poder da Palavra de Deus. Você que não acompanhou a primeira mensagem, corre lá e esteja acompanhando, na qual nós falamos de uma maneira introdutória a respeito da palavra revelada, da palavra encarnada. A Bíblia é a palavra revelada, Jesus é a palavra encarnada de Deus. Então nós falamos a respeito do que é Bíblia, falamos a respeito da sua estrutura e das suas divisões, dos seus idiomas, falamos sobre vários aspectos que geram a compreensão a respeito deste assunto. Você que está chegando neste canal, que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa estar recebendo as notificações, deixe o seu like e também nos comentários ao término do vídeo se foi edificante para você. Será uma mensagem bem simples e objetiva, ao qual nós iremos abordar agora a respeito do poder criador e sustentador da palavra de Deus. Portanto, pegue a sua Bíblia em mãos, pegue papel, pegue caneta, para que você possa estar anotando. Se você não tem papel e caneta, acesso mais fácil, mas então você pode estar abrindo o bloco de anotações do seu celular. Para que a gente possa partir de um texto bíblico, é muito interessante iniciarmos no primeiro livro da Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículo 1 ao versículo de número 3, que vai nos dizer o seguinte, que nos diz a palavra de Deus. No princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, olha essa expressão, a palavra verbalizada, a palavra falada. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Quando falamos sobre a questão da criação, nós precisamos entender que o texto bíblico de Gênesis 1:1 no original, no princípio criou Deus os céus e a terra, a primeira parte do texto é Bereshit bara Elohim. Bereshit no princípio, bara criou, Elohim Deus. Ainda que essa expressão Elohim, terminação in, seja plural, mas não é o que nós vamos abordar aqui, mas o principal de entendermos é a palavra bará, criou. Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra bará só aparece na Bíblia atrelada à ação criadora de Deus. Porque esta palavra significa criou a partir do nada. Ou seja, do nada Deus criou todas as coisas. E quando nós vemos o versículo 3, disse Deus, é a palavra falada. Olha o poder da palavra de Deus. É a palavra verbalizada de Deus. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Agora olha que interessante quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo é o de número 1 também, os versículos 1 ao 3. Nós temos uma leitura muito semelhante à leitura de Gênesis, porque olha o que o texto bíblico nos diz. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em Gênesis 1 ao 3, nós vemos o poder criador da palavra verbalizada de Deus. E agora em João 1, do 1 ao 3, nós vemos o Verbo encarnado. Essa expressão verbo, que no original grego é logos, também vai aparecer somente nos escritos joaninos. Na filosofia grega era muito utilizado a respeito da palavra. Mas quando nós olhamos aqui no texto, nós vemos o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então é a palavra criadora de Deus, é Jesus Cristo criando todas as coisas. É fácil compreender isso? Não é tão simples compreender. É por isso que existe um texto de Hebreus, capítulo de número 11, versículo 3, que nos faz compreender melhor a respeito disso. Olha o que o texto bíblico nos diz.
pela fé. Entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então nós só conseguimos ter essa compreensão da criação através da fé. Através da fé. Nós precisamos crer no poder da palavra de Deus. Dito isto, Hebreus também capítulo 1, versículos 1 ao 2 e o versículo de número 3 vai nos fazer compreender a respeito da questão de Deus como o Criador e sustentador. Perdão. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus 11:3 fala pelo poder da palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 2 fala que o Filho está fazendo, o Verbo encarnado, Jesus. Versículo de número 3. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. Jesus é o Verbo criador. Jesus é aquele que criou todas as coisas. E nós vemos que a maneira pela qual todas as coisas se sustentam também é pelo poder da sua palavra. Olha que coisa maravilhosa. É Deus criando através da sua palavra. E a mesma palavra que cria é a palavra que sustenta. A mesma palavra que teve poder para criar é a palavra que tem poder para sustentar todas as coisas. O último texto que eu gostaria de ler com vocês é Colossenses capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e versículo 17 nos diz a palavra do Senhor. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. É Ele que sustenta a existência de todas as coisas. Todas as coisas vieram a partir dele. Que você possa ter sido edificado através dessa mensagem muito simples, mas também muito objetiva, só para que nós possamos compreender o poder criador da palavra de Deus. Servimos um Deus que teve poder de criar todas as coisas do nada, passaram a existir pelo poder da sua palavra falada, pelo poder do Verbo, que depois nós entendemos que se faz carne em Cristo Jesus. É muito claro os textos bíblicos que nós lemos até aqui. E esta mesma palavra, esta mesma expressão de criação que é usada para a criação, também é para a sustentação. O Deus que te criou é o Deus que te sustenta. O Deus que criou todas as coisas é o Deus que sustenta todas as coisas. E Ele criou tudo perfeito. Ao final da criação, o texto bíblico de Gênesis vai dizer: e viu Deus que tudo era muito bom. É bem verdade que o pecado fez com que esta questão da criação e a questão também do ser humano que carregava a imago Dei, a imagem de Deus, fossem distorcidas. É necessário uma restauração para a criação, e a redenção que tem no ser humano é através do sacrifício vicário de Cristo Jesus naquela cruz do Calvário, tá bom? Dito isto, então, eu quero aqui fazer a indicação de mais um livro. Na primeira mensagem, nós indicamos um livro biográfico, da categoria de biografia. E hoje nós vamos indicar um livro da categoria espiritualidade. É esse livraço aqui, ó. Até que nada mais importe, do pastor Luciano Subirá, tá bom? Como dizem aí os intelectuais, eu indico com entusiasmo
esta leitura e eu tenho certeza que você vai ser edificado. Você aprendeu um pouco mais a respeito da palavra de Deus, ou até mesmo você relembrou um assunto que você já compreendia? Então deixe nos comentários se você está gostando desta série de mensagens. Nós vamos continuar falando a respeito disso. A próxima mensagem que nós vamos gravar será o seguinte: o poder gerador de fé da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Será este o assunto que nós vamos estar abordando. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.